O Senado é extremamente contrário, tem maior oposição, porque o Senado não foi integralmente renovado, a gente tem um Senado com muitos nomes ainda do mandato anterior, certo? Que no Senado são 8 anos, que são mais refratários a qualquer demanda armamentista e mais. O Senado não quer que bandeiras do Bolsonaro avancem, certo? Existe um certo entendimento nesse sentido, tá? Então, o argumento de convencimento, né, a ideia é que esse projeto seja apresentado e seja votado sem modificações, tá? Por quê? Porque da forma como ele está, ele acaba se enquadrando no desejo da maioria dos componentes do Senado, que é o seguinte: retirar do Bolsonaro o mérito pelo avanço da pauta armamentista, certo? Com responsabilidade, certo? Inserir o Senado ficar responsável por, digamos assim, acabar com o oba-oba das armas, né? Então a ideia é, não, tem acesso às armas, mas é com responsabilidade, porque agora as penas são mais altas, certo? Uma limitação no número de armamentos, uma limitação nos calibres que você tem acesso, certo? E, em troca, alguns benefícios para aqueles que são os caques de verdade, certo? Esse projeto apresenta uma certa elitização da categoria, certo? Então, o parecer do senador Marcos Duval é nesse sentido, de apontar, olha, o projeto ele vem trazer segurança jurídica, né? Então, direitos que antes estavam em portarias, em regramentos infralegais espalhados, e que a Lei 10.826, apelidada de Estatuto do Desarmamento, não tem o poder de limitar, agora passam a ser definidos em lei, ou seja, não é mais mérito nem demérito do executivo, e o executivo não pode modificar a seu bel prazer. Então esse é um argumento forte de aumento de aprovação dessa legislação, porque vocês vejam bem, a depender da situação, hoje é confortável para os desarmamentistas que as coisas sejam feitas por decreto, porque daí vem a Suprema Corte e poda os excessos, certo? Agora, essa Suprema Corte, com o decorrer do tempo, ela pode começar a ser substituída. E daí, por decreto, do jeito que está a lei hoje, o presidente, o chefe do executivo, se quiser, libera um dado de tanque na rua, certo? Libera o buzeiro, libera o que quiser, entendeu? Libera helicóptero de ataque, porque as regras não são limitadas na lei, elas são repassadas para o poder público federal definir, certo? Então, o primeiro argumento do relatório é no sentido, olha, a situação é estabilizada com uma redução em relação ao que está previsto nos decretos, né? É uma redução dos direitos, então de 30 armas passa para 16 armas, sendo 10 de calibre normal, 6 de calibre restrito, certo? Quem tem o calibre restrito precisa cumprir umas certas regras para ter acesso ao calibre restrito. Há esse aumento de pena que restringe o abuso do direito, tá? E o que mais? E os argumentos são esses. Os argumentos são esses para aprovação. Ou seja, olha, é um projeto de lei que não agrada a base bolsonarista, não é um projeto do Bolsonaro, certo? Então traz um desagrado na base bolsonarista. De outro lado, traz ganhos pro legislativo, porque o legislativo é que vai trazer a segurança jurídica, né, para a correção. E não há aumento, não há questões de desvio de armamento, desvio de conduta, etc., porque há o aumento de pena. Tá? Esse parecer aí recebeu pitacos e contribuições do Marcos Polon, Fabrício Rebelo, eu dei um pitaquinho também, entendeu? Não em relação ao texto do parecer, mas com subsídios argumentativos para que o parecer fosse escrito. O parecer foi escrito pelo senador Marcos Duval. Então, por exemplo, já para combater o argumento de que armas aumentam a criminalidade, foram adicionadas diversas informações levantadas pelo Fabrício Rebelo lá no CEPEDS, que demonstram que apesar do aumento da circulação de armas, a criminalidade teve uma redução. Então isso não significa que mais armas representa menos crimes, mas significa que, com certeza, mais armas não significa mais crimes, certo? Então aquela relação direta que eles fazem com o aumento de armas e o aumento da criminalidade, ela não se demonstra válida na prática. Tá? Então eu vou pôr na tela aqui o parecer apresentado pelo senador Marcos Duval, e depois eu vou sugerir um
um plano de ação, né, o que eu entendo como correto para que esse projeto acabe sendo aprovado. E daí a gente vai aos pouquinhos, né?